Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta sexta-feira, 23 de julho, onde a nossa voz estiver chegando agora. Que a paz do Espírito Santo também chegue até você. Com força, com direção, com ânimo, renovação da mente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero discorrer um pouquinho sobre o assunto que nós falamos na noite desta última quinta-feira, na nossa palestra presencial da Terapia do Amor. O assunto de José, da incorruptibilidade de José. Como José, o José bíblico, eu estou falando, José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, e de lá, de escravo, prisioneiro, ele foi a governador do Egito e grandemente usado por Deus para preservar o povo de Israel. Nós falávamos sobre a incorruptibilidade de José e também sobre a sua atitude contagiante. Vamos primeiro falar da sua incorruptibilidade. José era um homem incorruptível, que significava que nada que lhe acontecia, nada externo, penetrava no seu caráter, no seu eu, na sua personalidade, na sua maneira de ser. Nada. E não foram poucas as coisas que aconteceram a José que poderiam, sim, com toda justificativa, alterar a sua pessoa. Como é costume acontecer. Você encontra pessoas hoje, talvez você seja uma pessoa que foi alterada. Você foi alterado, você foi mudado por uma situação que lhe ocorreu. Quantas pessoas são alteradas por um trauma na infância, por terem perdido o pai, terem sofrido um abuso? Quantas pessoas são alteradas por experiências financeiras, de terem perdido tudo? Pessoas que deixaram subir a cabeça, o poder, a fama, quando se tornaram muito ricas, alcançaram posições de privilégio. Quantas pessoas, depois de terem sofrido uma injustiça, uma traição, ficaram amargas, se fecharam para o mundo, se fecharam para o amor, não falam mais com a família, não falam mais com os amigos, tem lá uma listinha negra de pessoas com quem elas não mais têm nenhum contato, que elas não querem mais nem ver na frente. Ou seja, pessoas que foram alteradas por causa de um acontecimento traumático sobre a sua vida, seja ele positivo ou negativo. Mas José teve vários desses acontecimentos e mesmo assim se manteve incorruptível. Por exemplo, ele perdeu a mãe, a sua mãe Raquel, quando ele era ainda criança, muito novo. Perdeu a mãe. Você sabe, já é difícil para um filho perder o pai. Mas a mãe tem aquele jeitinho, né, de acalentar, de cuidar, de acolher. E ela muitas vezes consegue ali compor a família, mesmo na ausência do pai. Mas quando o filho perde a mãe, a criança perde a mãe, é muito complicado, é muito difícil. E aconteceu com José. Ele perdeu a sua mãe quando era criança. Ele tinha irmãos malvados, porque eram irmãos de outras mães. Ele só tinha um irmão da mesma mãe, um irmão mais novo. E os outros eram todos de outras mães, que competiam pela herança do pai, queriam saber quem ia ser o herdeiro, o primogênito. Porque Jacó teve 12 filhos e 4 primogênitos, de 4 mulheres diferentes. Quem que ia herdar a herança do pai? Então, era uma família conturbada. E aqueles irmãos
tinham inveja de Jacó, aliás, de José, porque Jacó tratava José com favoritismo. Por quê? Porque José era um bom filho, não era apenas o primogênito da sua amada esposa, Raquel, mas também ele era um menino bom, de uma índole diferente, um espírito diferente. Então, é natural, né? Muitos pais não vão admitir, não vão falar, não gostam de falar, porque nem é politicamente correto falar isso, não é? Mas a verdade, o fato é que os pais normalmente têm um filho preferido. Os pais normalmente eles se dão melhor, não é que é preferido no sentido de amar mais ou amar menos. Os pais amam todos os filhos. Mas é natural que o pai, a mãe, se dê melhor com um filho do que com o outro. Tem filho que é difícil, tem filho que é complicado. E tem filho que é mais amável, que é mais simpático, que é mais respeitador. E é natural que o pai, a mãe, tenha uma afinidade maior com aquele filho. Não é diferença de amor, é diferença de afinidade. Não por culpa do pai. Muitas vezes por questão do próprio filho, da personalidade, do caráter, da índole do filho. Então, Jacó tinha uma afinidade muito grande com José, porque José era uma pessoa agradável, era uma pessoa boa, sua índole era boa. Como eu disse, ele era incorruptível pelas coisas ruins que lhe aconteciam. Então seus irmãos tinham inveja dele e, pensando, porque viam o pai tratando ele com favoritismo, armaram para se livrar dele. Aí fingiram a sua morte, um dia no campo, venderam José como escravo para uns viajantes, que por sua vez venderam José para o Egito, e trouxeram, os irmãos de José trouxeram a notícia para o seu pai Jacó que José tinha morrido, foi comido por uma fera no campo. E Jacó ficou por 22 anos pensando que o seu filho amado estava morto. Quer dizer, José ficou longe do seu pai 22 anos. Só foi encontrar Jacó, ele se perdeu, quer dizer, foi arrancado da família aos 17 anos, só aos 39 ele foi reencontrar Jacó, seu pai. Quer dizer, os irmãos malvados, invejosos. Ele ficou na escravidão por 13 anos, que incluíram no mínimo 3 anos de prisão injusta. Prisão que ele sofreu por não ter cedido ao assédio da mulher do seu senhor, Potifar. A mulher de Potifar, em cuja casa José era escravo, ela queria porque queria se deitar com ele sofreu assédio, ela tentou seduzi-lo, mas ele não se corrompeu, ele não se entregou, não se curvou àquilo. Foi para a prisão, pagou um alto preço. Na prisão sofreu a ingratidão de companheiros que ele ajudou. Ele ajudou lá o copeiro, o padeiro do rei, ele ajudou interpretando seus sonhos, deu a eles condições de serem, especialmente o padeiro que foi, aliás, o copeiro que foi liberado da prisão pela interpretação do sonho de José. E José falou para ele, olha, quando você estiver lá fora com o faraó, lembra de mim, por favor, eu estou aqui, não fiz nada de errado. E o copeiro esqueceu de José. Passaram-se mais 2 anos ele lá na prisão. Pois é, ele gemeu, ele passou por situações terríveis. E aí, de repente, num só dia, ele sai do presídio, sai de ser escravo e preso, depois de interpretar o sonho de Faraó, das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Tudo isso você lê lá no livro de Gênesis, do capítulo 37 em diante. Uma história magnífica, belíssima, que você tem que ler devagar, você tem que devorar, aliás, não devorar, degustar cada versículo. Ele saiu da prisão e se tornou governador do Egito, o homem mais forte do Egito depois de Faraó, o segundo no comando da nação. Quer dizer, ele foi do lixo para o luxo em um mesmo dia. Mas mesmo o sucesso estelar que ele teve, a partir daquele dia, prosperou ricamente, ganhou muito dinheiro, era forte, poderoso, autoridade em
toda a nação, mesmo com todo aquele sucesso, riqueza e poder, José se manteve o mesmo. Ele não se corrompeu. Quer dizer, era um homem incorruptível, tendo o poder mais tarde de se vingar dos irmãos. Os irmãos chegaram no Egito com pires na mão, literalmente com pires na mão. Ajuda aí a gente precisa de comida, sem saber que José agora era o governador. Quando eles descobriram que José era o governador do Egito, eles falaram: meu Deus, agora ele vai acabar com a gente está perdido agora. José vai esmagar a gente igual se esmaga uma barata. E José falou: não, meus irmãos, não se preocupe não. O que vocês fizeram contra mim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus usou para o bem, para preservar vocês em vida. Olha, foi bom, eu quero agradecer vocês, porque foi a melhor coisa que me aconteceu. Olha para mim aqui hoje. Ele não guardou mágoa dos irmãos, ele não se vingou, ele não fez nada, ele não deu uma, sabe, de agora vocês vão ver, agora vocês me pagam, olha para mim agora, agora vocês vão ver. Ele não foi vingativo. Quer dizer, o sucesso de José não mudou o seu interior. Ele era um homem incorruptível. Nada penetrava o que já estava ali dentro dele. Era um espírito bom. Além do espírito de Deus que estava com ele, porque o texto fala que Deus era com ele, ele também era com Deus. Ele era com Deus. São duas coisas diferentes. Uma coisa é Deus ser com você, outra coisa é você ser com Deus. José era com Deus. José tinha um espírito confiante em Deus, não amargo. Então, um homem incorruptível e um homem contagiante. Por onde ele passava, quer no presídio, quer na casa do seu senhor, quer com seus irmãos malvados, com quem ele estava, ele contagiava. Sua esposa egípcia, que o faraó deu para ele, ela era egípcia e filha de um sacerdote egípcio, quer dizer, idólatra. Mas ele passou a fé dele para ela, ela não passou a fé dela para ele. Ele passou a fé dele para os filhos não pegaram a fé da mãe. José era um homem contagiante. Agora, o que você tem que aprender com isso? Guarde essas duas palavras com você: incorruptível e contagiante. Você tem que ser incorruptível e você tem que ser contagiante do bem. Espalhar o bom contágio, espalhar o bom vírus, o vírus da alegria, o vírus da fé, o vírus do amor, o vírus do perdão, o vírus da certeza, da convicção, da coragem. Estes eram os vírus que José espalhava e contagiava todos ao redor dele. Isso é possível para você também. Isso não é uma historinha para você dizer: que legal. Não, eu estou contando isso para você, para que você saiba que o Deus de José quer fazer com você o que fez com José. Mas você tem que desejar esse Deus, você tem que buscar a Ele, o Espírito de Deus dentro de você. Se você tiver o Espírito de Deus, o Espírito que estava em José, em você, você também será incorruptível por tudo que acontecer ao seu redor e será contagiante do bem. Você vai espalhar o bom contágio e nada vai poder colocar você para baixo. E nem quando você estiver lá em cima, você vai se tornar um nariz empinado da vida por aí. Pai, me ensina a te agradar, ver o que os meus olhos não conseguem enxergar. Não posso mais ouvir meu coração, pois minha vida até aqui foi só desilusão. Me guie, ó Deus, em tua direção, e a luz que vem de ti vai me tirar da escuridão. Revolta e fé é a solução, pois só assim eu posso me tornar um campeão. Seu
ó Deus, em tua direção. E a luz que vem de ti vai me tirar da escuridão. Revolta e fé é a solução, pois só assim eu posso me tornar um campeão. Se eu confiar e me lançar, usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração pra te honrar e nunca mais viver de emoção. Se eu confiar e me lançar, usando a fé, vou conquistar, guardando assim meu coração pra te honrar e nunca mais viver de emoção. E nunca mais viver de emoção. Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. Neste domingo, 25 de julho, o domingo da salvação da família, convide os seus familiares para juntos receberem a bênção de Deus e a proteção do seu lar. Ou leve uma peça de roupa deles para a aspersão com a água consagrada. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Sim, neste domingo nós vamos subir o altar, especialmente pela família, em favor da família. Nós estamos na Fogueira Santa do Val de Jaboque, nos preparando para ir até o Val de Jaboque agora, neste início de agosto. Estaremos lá com o Bispo Macedo e com os outros bispos dos países onde a Universal está, representando mais de 130 países. E nós vamos ali passar a noite clamando, assim como Jacó passou a noite em luta com Deus no Val de Jaboque, nós passaremos a noite em luta com Deus também por uma nova identidade de todos aqueles que estão nesta Fogueira Santa e daqueles que estão fazendo a Fogueira Santa por um familiar, a nova identidade, o novo nascimento de um familiar. Domingo agora, quem quer fazer este voto pelo familiar terá a oportunidade de subir o altar neste propósito também. Bispo Jorge, nós estaremos então fazendo isso porque nós sabemos que a família, depois de Deus, depois da salvação, é o nosso maior bem. E a gente sempre vai ter de viver em família, sempre vai ter de interagir, de lidar com a família, gostando ou não. Ora, dura coisa é você ser Israel, você ser de Deus e ter de conviver com Jacó. Dura coisa. Jacó teve de conviver com a inimizade com seu irmão Esaú por muitos anos. Mas quando ele se tornou Israel, Deus aplacou a ira do seu irmão. E nós vamos clamar a Deus para que isso aconteça na vida daqueles que estão participando dessa Fogueira Santa. E dentre tantas promessas que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia fala, o próprio Deus, ele diz, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A gente sabe que uma das áreas, Bispo Renato, na sociedade que vivemos, que
que mais o mal tem atacado, tem bombardeado é a família. Eu não falo isso como terrorismo, não. Isso aí é fato. É fato. Neste domingo, nós estaremos realizando um clamor. E este clamor, nós temos a plena certeza que, assim como Jacó, Deus estará blindando a sua família, blindando o seu casamento. Agora, é importante que a senhora que nos assiste, que nos ouve agora, você que me assiste, você que nos ouve, esteja conosco neste domingo, aonde nós temos a plena certeza, assim como Deus também mudou a família, o lar, a casa de Jacó, e foi um dos pedidos de Jacó, que ele queria voltar para a sua casa em paz, essa paz que tanto a senhora tem buscado, o Senhor tem buscado, você tem buscado, é possível, é fato, né? E nós estaremos, então, neste domingo, clamando em favor do seu lar e de toda a sua família no geral. Então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estamos vivendo a fogueira santa do Val de Jaboque. Você pode, hoje, nesta sexta-feira, você pode, neste sábado, neste domingo, subir o altar e fazer a entrega da sua vida, fazer a sua fogueira santa para uma nova identidade, sua ou a de um familiar, se é que você já se tornou Israel. Porque não adianta colocar o familiar em primeiro lugar. Você tem que colocar a si mesmo primeiro, para se tornar Israel, para que depois a sua família também seja salva. Então, lá na Lapa, Bispo Jorge, para todos que nos ouvem aqui na Zona Oeste. Nos horários 7 da manhã, 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, 3 horas da tarde, como também às 18 horas, com o estudo do livro do Apocalipse. Rua Guaicurus, 683, Lapa. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você pode encontrar o endereço mais próximo, acessando o nosso localizador pelo site universal.org/localizar. E também, aqui no Templo de Salomão, neste domingo, às 7 horas da manhã, o Bispo Adilson estará na reunião das primícias. Eu estarei às 9h30 da manhã, clamando a Deus na concentração de fé e milagres, abençoando a sua família, buscando o Espírito Santo. E também às 18 horas, ao cair da tarde, o Bispo Júlio Freitas estará com você no estudo do Apocalipse, na vigília do Espírito Santo. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que o templo terá uma cerimônia especial de aniversário de 7 anos no sábado 31 de julho, às 18 horas. Eu já volto daqui a pouquinho falando sobre isso. São 8h24. Vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz pra gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo falando sobre um caso lá no Canadá. Nos últimos 2 meses, 48 igrejas cristãs no país foram vandalizadas ou queimadas. A onda de ataques às igrejas começou depois que mais de 700 túmulos foram descobertos em locais onde abrigavam escolas residenciais canadenses. De acordo com informações preliminares, essas escolas eram financiadas pelo governo e administradas por grupos religiosos nos séculos 19 e 20 e teriam o objetivo de forçar crianças indígenas a se portarem como canadenses. Entre os anos de 1963 e 98, cerca de 150 mil crianças teriam sido tiradas de suas famílias e levadas até essas escolas. Agora, nessa onda de ataques às igrejas, indígenas pedem por buscas a mais sepulturas em todo o país. Nenhuma evidência até o momento mostrou se as mortes vieram de causas naturais ou de abusos intencionais, mas a maior parte da imprensa canadense, segundo os sites do país, presumiu que foi por abuso. Como a Igreja Católica administrava 70% dessas escolas, ela é a que mais tem sofrido com esses ataques atuais. Mas não demorou muito para os incendiários e para os vândalos também atacarem aí igrejas distantes e não relacionadas ao catolicismo. Lembrando que aqui em Vitória do Espírito Santo, no início deste mês, nós também sofremos um ataque numa manifestação do PT favorável à esquerda e anti-governo. Ela incluiu um ataque, inclusive lançamento de coquetel Molotov contra o templo da Igreja Universal em Vitória do Espírito Santo. Isso é uma coisa inaceitável numa sociedade. Você vê, no Canadá isso está acontecendo. No Canadá,
Se esse método está sendo recorrido no Canadá, essa atitude de ódio, de queimar igrejas, vandalizar, não precisamos ficar vivendo nesse ataque, esse desrespeito, esse ódio que muitas vezes destila dos lábios, do canto da boca de algumas pessoas. Infelizmente, muito triste. Cíntia, eu vou pedir para pular a notícia da China, porque nós estamos com o tempo apertado aqui. Talvez a gente fale na próxima semana. Mas vamos a outra notícia, por favor. Bom, então, Bispo, eu vou falar agora sobre um golpe relacionado ao Pix. A plataforma desenvolvida aí pelo Banco Central facilita muito a vida do brasileiro, já que realiza aí transações financeiras em segundos, sem cobrança de taxa. Só que essa modalidade tem sido adotada também por lojas físicas e virtuais. E é na internet que os golpistas têm causado prejuízo à população. Isso porque eles têm criado sites falsos de roupas, itens eletrônicos e dos mais variados produtos e colocam como uma das opções de pagamento o Pix. Uma vez o dinheiro transferido, os criminosos bloqueiam a vítima no WhatsApp e excluem o site e as contas nas redes sociais. E agora eu alerto para uma segunda modalidade de golpe, onde é enviada no celular da vítima uma mensagem em nome de uma empresa, como por exemplo de telefonia, por exemplo, afirmando que se a pessoa pagar a fatura pelo Pix, ela vai ter um desconto. Então, aí fica mais um alerta, né? Porque a gente sabe que em alguns casos é possível ter o dinheiro de volta, mas são raríssimos e requer aí uma série de provas. Então, o melhor caminho é a prevenção através de total atenção quando o assunto for pagamento pelo Pix. Então, fica aí a dica. As pessoas têm que ter muito cuidado. Esse método de transferência monetária é muito conveniente, sem dúvida, mas também muito aberto a golpes. Fiquem atentos com isso. Não caia nesses golpes para que você depois não tenha que ficar aí correndo atrás de um dinheiro que muitas vezes é impossível de reaver. Fica a dica para todos. E a próxima notícia? Bom, eu finalizo aqui a minha participação falando sobre uma ação do Caleb, que é um grupo mantido pela Universal que presta assistência às pessoas da terceira idade. E no último final de semana, os voluntários do grupo se uniram em uma ação simultânea por todo o país. Aqui em São Paulo, uma palestra sobre saúde foi transmitida por meio de videoconferência para todos os estados. Uma enfermeira especialista em gestão e auditoria de serviços de saúde palestrou sobre os cuidados com a alimentação e a importância da realização de exames. Além disso, os estados ainda realizaram outras atividades que beneficiaram os Calebs e os seus convidados. Serviços como corte de cabelo, manicure, aferição da pressão arterial, teste de glicose e massoterapia foram oferecidos gratuitamente. Os participantes também se beneficiaram com a emissão de documentos como RG e título de eleitor e receberam orientação jurídica sobre aposentadoria, questões previdenciárias e da família. Durante a ação foram entregues também cestas básicas em todo o país. Participaram desta ação cerca de 2.000 voluntários e cerca de 4.500 pessoas foram beneficiadas. O Caleb é uma ação para a terceira melhor idade, não é uma ação da Universal, que cuida das pessoas na melhor idade, atendendo às suas necessidades de saúde, de companhia, jurídica, especialmente espiritual. Isso tem várias ramificações e é um trabalho muito necessário numa sociedade que tende a abandonar os idosos. A Universal está aí acolhendo os idosos no grupo Caleb. Muito boa notícia e parabéns a todos os voluntários e aqueles da igreja que fazem parte desse projeto. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você, bom fim de semana e até a próxima semana, até segunda. Bom dia, Bispo. Até mais. 8h31, nós vamos falar agora com o pastor Rafael de Paulínia, onde nós estamos recém-inaugurados do templo, do mais novo templo da Universal na cidade. Paulínia é uma cidade aqui do interior de São Paulo, que foi agraciada com um templo da Universal inaugurado neste último domingo. Bom dia, pastor Rafael, tudo bem? Bom dia, Bispo Renato, tudo bem? O templo já está funcionando aqui a todo vapor, um pronto socorro para as almas aflitas, né? Muitas pessoas que estão sofrendo têm já nos procurado, afastados pela primeira vez. Estamos aqui de plantão, pronto para atender a todos. Então fale um pouquinho deste novo templo, também do templo atual. Agora são 2 templos na cidade de Paulínia, e o endereço, horários, como foi a inauguração. Fale um pouquinho para a gente
sobre essa notícia? Aqui, bispo, o templo tem capacidade para mais de 1.000 pessoas, um amplo estacionamento, creche para as crianças. Agora está localizado bem no centro da cidade, onde todos os ônibus da cidade passam pela frente aqui da nossa catedral. Até se ela, por acaso, pegar o ônibus errado, vai dar certo, ela vai chegar aqui. E se ela vier de carro, tem um amplo estacionamento, né? Como o senhor falou, a outra igreja continua funcionando, e aqui na José Paulino 610, no centro, ao lado da antiga rodoviária, estamos aqui com a nossa nova catedral. Então, o endereço da nova catedral é Rua José Paulino, número 610, bispo, ao lado da antiga rodoviária, bem aqui no centro da cidade. Em Paulínia. Então, o novo templo da Universal conta com estacionamento. São quantas vagas de estacionamento? Mais de 120 vagas, bispo, para creche, para criança. Tem 6 salas, né? Com capacidade de cada sala para 50 crianças. E, então tem todo aí um conforto para as pessoas virem ouvir a palavra de Deus. O templo com cheiro de novo, né? Sim, senhor. Tudo novo aqui, bispo. E as pessoas felizes, né, por essa grande obra. É um prédio que se destaca aqui no centro, bispo. O maior prédio que tem aqui no centro é hoje a Igreja Universal. Mas a igreja antiga, chamada antiga, que por muitos anos aí serviu também o povo de Paulínia, é importante dizer que ela não fechou as suas portas, ela continua aberta, fica um pouquinho aí uma distância do templo atual, e as pessoas que estão em Paulínia e preferem esta localidade anterior também podem contar com os mesmos serviços de sempre, não é? No endereço anterior, que você pode falar para a gente agora e mais a respeito dessa segunda igreja agora em Paulínia. Então, a igreja, né, chamada Paulínia 2 agora, ela fica na Avenida José Lousano de Araújo, 160, na Vila Bressani. A uns 10 minutos, né, da onde está a nossa catedral também funcionando, e se for mais viável, mais perto para essa pessoa, lá também o pronto-socorro para as almas aflitas, bispo. Então o endereço da igreja anterior é? É a Avenida José Lousano de Araújo, número 160, lá o bairro é Vila Bressani, aqui em Paulínia. Ok. Então fica aí a dica para todos em Paulínia, agora com 2 templos na cidade. E neste domingo também não será diferente, todos poderão subir o altar, fazer a sua fogueira santa. A resposta da fogueira santa aí para Paulínia chegou cedo, antes dos pedidos chegarem no Jaboque. A igreja foi abençoada, o povo foi abençoado com o novo templo. Então, parabéns a todos aí de Paulínia que esperaram pacientemente. Em breve nós vamos dar a notícia sobre Sete Lagoas. Sete Lagoas também é o nosso próximo templo a ser inaugurado, finalizando agora as obras do mais novo templo em Sete Lagoas. Daqui a pouquinho nós vamos inaugurar Anápolis, em Goiás, e ano que vem todas as expectativas aguardando Brasília, a grande catedral de Brasília. E tem outras notícias que a gente vai dando por aqui. Bom, pastor Rafael, muito obrigado. Ótima notícia, e nós nos falamos na próxima sexta-feira. Vamos continuar aí recebendo informações de Paulínia na próxima sexta. Às sextas-feiras vamos ter esse momento aí com Paulínia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, bispo. Deus abençoe. 8h36, Bispo Jorge, é uma alegria para a gente ver a igreja crescendo, expandindo. É claro que a gente gostaria de inaugurar um templo como esse todos os dias, não é? Mas a gente vai fazendo o possível. Né? Exatamente. E interessante que não só Paulínia, né, e as demais catedrais que estão a todo vapor, é importante que todos que estão assistindo essa programação, você católico, espírita, né, kardecista, o livre pensador, a Igreja Universal, as portas da Igreja Universal estão abertas não só para o povo evangélico. Não importa qual seja a sua religião, não importa, Bigenato, qual seja a linha de pensamento dessas pessoas que estão nos assistindo neste momento. São bem-vindas. Exatamente. Todos são bem-vindos. E nós teremos no dia 31 de julho, como eu falava há pouco, o 7º aniversário do Templo de Salomão, numa cerimônia especial que acontecerá a partir das 18 horas, mas já às 5h15 o coral do templo vai começar a se apresentar, então você pode se programar para chegar às 5 horas, 5 e pouquinho,
para você assistir este magnífico coral do Templo de Salomão. E às 18 horas, a cerimônia especial de celebração dos 7 anos de existência do Templo de Salomão. Nós vamos celebrar isso. Muitos que tiveram suas vidas transformadas no templo durante esses 7 anos estarão ali para celebrar não apenas o templo, mas terem se tornado o próprio templo. Porque a razão, seja do Templo de Salomão ou qualquer templo da Universal, é formar templos para Deus. Esta é a intenção. Templos como, por exemplo, a Cleide. A Cleide vai contar como ela chegou no Templo de Salomão e o que o templo representa para ela. Preste atenção agora. Meu nome é Cleide Melo Lima, tenho 36 anos, sou empresária e cheguei no Templo de Salomão em 2014. Quando cheguei no Templo de Salomão, eu cheguei já com desejos de morte, com desejos suicidas, né? Então, assim, o desejo de ser feliz era tão grande que eu já comecei a me relacionar muito jovem. Eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia mais feia do que todas as mulheres, para mim, que todas as mulheres iam tomar o meu lugar em qualquer relacionamento. E foi onde as minhas irmãs, vendo o meu sofrimento, elas me fizeram o convite. Foi quando eu conheci o Templo de Salomão. E aí chegou o grande dia, né? O dia que eu entrei no Templo de Salomão. Foi num domingo a primeira vez. E assim, foi muito especial esse dia, porque eu me confundi com o horário da reunião e eu acabei que eu cheguei 2 horas antes de iniciar a reunião. Foi como se fosse minutos, porque o lugar era tão grandioso, tão glorioso, que eu fiquei impactada. Assim, era algo que falava tanto através dos meus olhos, como dentro de mim, né? Começou a passar uma paz, eu ver assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? Então, assim, eu olhava as cortinas, o altar, eu olhava tudo e eu ficava assim impactada, como pode, que coisa linda. Então, assim, eu fiquei 2 horas só observando isso, sem dar uma palavra, sem falar com ninguém, sem conversar, porque isso também é outra coisa magnífica que tem no templo, né? Que é o silêncio ali, a reverência quando a gente chega e é passado sempre um versículo no telão. Então, tudo isso foi me envolvendo e eu ficava ali só analisando. Eu não tinha ideia também que ali se ia iniciar uma nova vida, né? O que mais me marcou no primeiro dia foi que eu me deparei com uma fé que eu não estava acostumada. Uma fé que não se tratava de religião, né? Então começou a me despertar o meu entendimento. Aquilo que eu não conseguia nem ter noção de como que eu iria resolver os meus problemas, eu comecei a ter uma luz no fundo do túnel. O Templo de Salomão está fazendo mais um aniversário, porém quem ganhou o presente foi eu. Ele me presenteou com o Espírito Santo, onde hoje eu não dependo de pessoas, de coisas para me fazer feliz, onde o Espírito Santo que me dirige para me saber como lidar com minha filha, com meu esposo, com os meus próprios sentimentos, ele que me guia em tudo que eu devo fazer. Então, assim, qualquer situação que se depara diante de mim, esse Espírito Santo, ele me conduz. Então, eu sou muito grata ao que o Templo de Salomão me apresentou, o que ele fez, né, de transformação na minha vida. O que você estava fazendo exatamente 7 anos atrás? Talvez você não se recorde, mas para muitos, esse período representava o pior momento de suas vidas. Há 7 anos, muitos estavam perdidos, desenganados, com o casamento destruído, depressivos. Até que no dia 31 de julho de 2014, uma porta se abriu. E por ela entraram essas pessoas que encontraram ali o socorro para suas almas aflitas. Há 7 anos, o Templo de Salomão tem sido essa porta aberta para o encontro com o Deus vivo. A maior beleza deste santo lugar está nas milhares de vidas que foram restauradas pela ação do Espírito Santo.
Sábado, 31 de julho, a celebração do 7º aniversário do Templo de Salomão. Especialmente às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Sim, neste 31 de julho, às 18 horas, você está convidado para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, nesta celebração dos 7 anos de existência do templo, onde muitas vidas foram e têm sido transformadas. Eu não sei se você está em São Paulo, se você está em outro estado, de repente você de outro estado tem até condições de se programar para estar aqui. De repente você vai passar não só a celebração no 31 de julho, mas você pode começar o jejum de Daniel com a gente também. Se você vem de outro estado, fica aqui num hotel aqui por perto, ou em casa de amigos e parentes, e você pode estar com a gente no dia 31, no evento de celebração, você pode estar com a gente no início do jejum de Daniel, dia 1º de agosto, domingo, e participar aqui de reuniões especiais, fazer o tour do Jardim Bíblico, enfim, é uma oportunidade para todos que querem ter esse momento com Deus. Você que já passou pelo templo durante esses 7 anos e quiser revisitar, e você que nunca veio, será bem-vindo. Aliás, Bispo Jorge, nós estamos convidando as pessoas, normalmente, desde a inauguração do templo, eventos assim especiais, nós convidamos autoridades, celebridades, empresários para virem prestigiar o Templo de Salomão. Mas desta vez, ainda que todos são bem-vindos, ninguém está proibido de vir a esta cerimônia, nós estamos convidando os aflitos, principalmente os aflitos, as pessoas que mais precisam, que estão mais caídas, porque a razão do Templo de Salomão existir é exatamente essas pessoas. Porque diz o texto sagrado lá no Salmo 18 o seguinte: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz. Então, o templo estará ali para receber essas pessoas angustiadas, aflitas, que vêm para clamar ao Deus vivo. Interessante que existe uma cultura, Bispo Renato. Muitas pessoas dizem, mas eu tenho que pagar alguma coisa. Você não vai pagar nada. Absolutamente nada. O templo está aberto para todos, independente de quem seja você. Claro, existe a beleza arquitetônica, mas a maior beleza é o espiritual, é o poder de Deus, é a grandeza de Deus morando dentro de você. Então, você, a senhora, independente de qual seja a sua religião, é o nosso convidado. Então, você é bem-vindo no aniversário do templo, dia 31 de julho, a partir das 17h15, o coral do templo estará se apresentando. Às 18 horas nós começamos a cerimônia. E estão convidados todos os pastores, obreiros, todos os membros, todos os que quiserem participar e estarem com a gente presencialmente numa noite de clamor e de adoração a Deus. 31 de julho, aniversário do Templo de Salomão. Será transmitido também pelo univervideo.com para todo o Brasil e para o mundo. Vamos curtir aí um pouquinho do coral do Templo de Salomão para você ter uma ideia deste momento, destas vozes angelicais que nos levam para mais perto do céu. Vento forte que
me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da minha voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra. Você está ouvindo o coral do Templo de Salomão. Imagine você no dia 31 de julho, na cerimônia do 7º aniversário do templo, aqui, ouvindo ao vivo, participando deste coral, juntando a sua voz, as vozes do coral do Templo de Salomão. Programe-se para estar com a gente a partir das 17h15, começando a cerimônia às 18 horas, 31 de julho, sábado, o aniversário do 7º ano do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Todos são bem-vindos. Que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Faltam 8 dias para a cerimônia de celebração do 7º aniversário do Templo de Salomão, às 18 horas, com a apresentação do Coral do Templo, a partir das 5h15 da tarde. Oito e 51, nós estaremos neste domingo, subindo o altar em favor da família. O Bispo Jorge, convocamos todos os familiares para estarem conosco e aqueles que vão clamar pela sua família, trazerem a sua peça de roupa, a fotografia do familiar e principalmente manifestar a fé no altar, pois na fogueira santa do Val de Jaboque nós estaremos clamando pelos nossos familiares, pela transformação dos nossos familiares neste domingo. Exatamente, estaremos clamando para que haja uma mudança de identidade no que tange a sua vida familiar. Estarei ali na Catedral da Lapa, na Rua Guaicurus, 683 Lapa, nos horários 7, 9h30 da manhã, 3 da tarde, como também às 18 horas, no estudo do livro do Apocalipse. E no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 e também às 18 horas. 8h51. Vamos agora, com atenção, ouvir a última palavra com o Bispo Macedo e depois nós voltamos orando por você. O que você tem permitido entrar na sua mente? Como ouvir a voz de Deus se o barulho desse mundo tem sido mais alto no seu interior? O que se deixa entrar pelos olhos e ouvidos afetará as nossas atitudes e reações. Silencie as vozes do mundo e dedique-se a ouvir a voz poderosa de Deus. Vem aí o jejum de Daniel. 21 dias para ter a mente de Cristo. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Se você observar na Bíblia, se você observar na palavra de Deus, se você olhar para os homens que foram um fracasso, que perderam, que foram amaldiçoados, que morreram nos seus pecados, e verificar também os que viveram pela fé, você vai descobrir
uma enormidade, uma grandeza que não tem fim, de como, qual é o critério que Deus, que Deus escolhe. Ele escolhe os abençoados, os que o servem, e despreza aqueles que não servem. Você vê a diferença entre Jacó e Esaú. Deus viu isso lá no ventre de Rebeca. Ele viu no ventre de Rebeca. Por isso, o menor foi maior do que o mais velho. Por isso Jacó prevaleceu, porque Deus já conhecia o coração de Jacó. E ele veio a ser, então, Israel, porque Deus o havia escolhido. Você pode ser judeu, católico, espírita, evangélico, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser o que você é, mas Deus avalia você pela sua justiça, pela sua integridade, pelo seu caráter, pela inclinação do seu coração. Se a inclinação do seu coração é para o que é certo, para o que é justo, então Deus escolhe você para fazer de você uma pessoa dele e fazer a diferença entre o que é justo e o que é ímpio. Se você é aquela criatura que tem tendências para o mal, tendências para o que é errado, o que é injusto, você será considerado que não serve para Deus. Mas se você é aquela pessoa que tende, está inclinada para as coisas do Espírito, o Espírito Santo, então você é uma escolhida de Deus e com certeza Deus vai honrá-lo, graças a Deus. Aqueles que me servem, disse Jesus, o Pai os honrará. Eles serão honrados pelo próprio Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que isso tenha aberto o seu intelecto, a sua inteligência espiritual, para que você não fique invejando os outros quando você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua história quando você se fizer escolhida também, quando você se eleger. Não, eu vou fazer o que é certo, porque o meu Deus é justo, então eu vou agir de forma justa. E isso se chama fé. E essa fé é que salva o pecador. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua santa e poderosa presença. Tu disseste na Tua palavra, meu Pai, invoca-me. No dia da Tua angústia, eu te ouvirei e Tu me glorificarás. Não são poucas as pessoas que neste momento estão angustiadas, desesperadas, pessoas que estão vivendo o inferno, seja no casamento, na família, na vida profissional, financeira e principalmente pessoas que vivem o inferno na alma, pessoas que querem dar cabo da sua própria vida, meu Pai. Mas neste momento, aonde quer que a nossa voz, a nossa imagem esteja agora chegando, meu Pai, nesta prisão, neste hospital, nesta UTI, nesta casa, neste quarto, até no banheiro, onde tem pessoas orando agora conosco, que chegue a Tua luz, que chegue a Tua presença e que todas as cadeias do inferno, meu Pai, sejam elas quebradas, aniquiladas, destruídas. Nós determinamos a paz. Meu amigo e minha amiga, receba aí agora a paz. Receba o livramento, a mudança total e completa. Nós ligamos aqui na terra e nos céus a sua vitória e cremos que a partir de hoje a sua vida vai andar.
Aquilo que não estava dando certo, a partir de agora, vai dar certo. Consagra a água que as pessoas apresentam a ti e que esta água se transforme na medicina dos céus, para quando eles beberem, eles recebam força, ânimo, vigor e paz. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Senhor Jesus. Muito bem, beba da água e agora e receba força. Neste momento nasce uma força excomunal vinda do próprio Deus dentro de você. Lembrando que neste domingo estaremos consagrando as famílias, clamando em favor de todas as famílias. E se você quer, meu amigo e minha amiga, se você deseja transformar a sua família no novo Israel dos dias de hoje, procure uma Universal bem próximo a você. Templo de Salomão, no Brás, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Às 7 da manhã, o bispo Adilson com todos vocês. Às 9h30 da manhã, o bispo Renato Cardoso. Às 3 da tarde, a cura dos vícios na nave auxiliar. E às 18 horas, o bispo Júlio Freitas com o estudo do livro do Apocalipse. Nós estaremos ali na Catedral da Lapa, Rua Guaicurus, 683 Lapa, 7, 9h30, 3 da tarde e às 18 horas. Ou em qualquer Universal, é claro, bem próximo a você. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até lá. Será tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra.